Fala, turma! Cruzeiro classificado na Copa do Brasil. Vitória hoje contra a Chapecoense por 2-0, num jogo que o Cruzeiro conseguiu dessa vez, assim, impor, né, se impor dentro de casa, jogar da forma que queria, digamos assim, né, conseguiu induzir o seu adversário para fazer o que o Cruzeiro até o momento ali tinha como intenção e sai aí do Gigante da Pampulha, do Mineirão, com uma grande classificação que mantém o sonho aí de ir atrás, né, do heptacampeonato da Copa do Brasil. Like no vídeo, se inscreva aqui no canal, é sempre muito importante para manter, né, dar aquela moral pra gente conseguir seguir, na verdade, né, continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Vamos começar aí sobre as mudanças que o Cruzeiro teve na sua escalação, né? O Arthur Jorge que acabou proporcionando algumas mudanças na equipe que iniciou o jogo, muito por conta das questões da parte física, alguns jogadores que já estavam um pouco mais desgastados, né? A gente teve a surpresa, né, digamos assim, do João Marcelo nessa noite fazendo a dupla com o Fabrício Bruno, o Fagner novamente sendo preservado, né, não entrou em campo novamente, quem vai pela lateral direita é o William, que é um jogador que já vem acarretando bons jogos aí como titular do Cruzeiro. Arthur Jorge cada vez mais demonstrando a confiança que ele tem no William, né? Um jogador que em algum momento foi a terceira opção, volta novamente a entrar entre os titulares da equipe do Cruzeiro. No meio de campo entrou o Matheus Henrique, né? Como esse primeiro volante, junto com o Gerson, Kaique Kenji novamente saindo entre os titulares, mudando, né? Basicamente, essas quatro mudanças que a gente teve na equipe do Cruzeiro. O restante dos jogadores, né? Teve o retorno do Gabriel Rojas pela lateral esquerda. E o Cruzeiro que começou o jogo ali com alguma certa dificuldade, né, digamos ali nos 4 primeiros minutos, né, de sair. Eu nem acho que talvez uma dificuldade, mas sim uma proposta de segurar um pouco mais a bola no seu campo de defesa, enquanto a Chapecoense subia muito esse bloco de marcação. E o Cruzeiro que aos poucos foi conseguindo encaixotar a Chapecoense, e um jogo que eu acho que passou muito pelos meio-campistas do Cruzeiro. Uma noite onde Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira estiveram muito bem, conseguindo se aproximar, né, fazer algumas boas associações, e eu já comentei isso inúmeras vezes aqui. Quando o Gerson e o Matheus Pereira estão bem, o Cruzeiro é um outro time e passa muito por esses dois jogadores que são talvez os mais técnicos, os mais que tem a maior qualidade, né, dentro do elenco do Cruzeiro, né? Então o Matheus Pereira muito participativo, aparecendo, baixando para ser uma opção ali, tanto pro Gerson quanto pro Matheus Henrique. Outra vez a gente viu Gabriel Rojas e William sendo jogadores que sobem muito para pro ataque, né? A saída de bola ali mais uma vez foi feita pelo Jonathan Jesus, né? Normalmente hoje foi o João Marcelo. O João Marcelo junto com o Fabrício Bruno, o Gerson e o Mateuzinho fazendo essa função aí de 3+1 ou então de 2+2, aparecendo ali junto com os meias, os zagueiros do Cruzeiro para fazer a saída de bola. Enquanto o Rojas e o William são dois laterais que sobem para poder fazer esse corredor, né? O Arthur Jorge fazia isso muito no Botafogo com o Alex Telles e com o Vitinho, e agora com o Gabriel Rojas e o William, ele vem retomando esse tipo de função, né? Quando é o William, ele realmente sobe bastante, quase como um ponto, um ala bem avançado. Quando é com o Fagner, já é aquele ala um pouco mais recuado, um cara que aparece mais quando o time se movimenta pro ataque, que o Fagner costuma subir mais. Já quando é o William, é um cara que naturalmente costuma atacar mais essa profundidade. E o Cruzeiro por ali conseguia, né, sair a Chapecoense fechava muito o bloco ali no meio de campo, e o Cruzeiro conseguia atacar pelos flancos, né, que a gente costuma chamar aí, pelos lados, e tendo esses jogadores muito criativos pelo meio, e o Cruzeiro foi cada vez mais criando boas oportunidades. Um Cruzeiro que ainda tem um caminhão de finalização para conseguir marcar os seus gols, né? Hoje teve aí 29 finalizações no gol para poder marcar dois, e um deles foi de pênalti. Mas mesmo assim, um Cruzeiro que hoje eu acho que sim, teve algumas boas chances, mas não foi um Cruzeiro que foi empilhando chances claras, né? Muitas finalizações de fora. O Anderson fazendo uma grande partida, ex-goleiro do Cruzeiro, que foi importante no jogo de ida. Hoje novamente fez duas, três, quatro defesas cruciais, inclusive no gol do Matheus Henrique. A primeira defesa que ele faz na primeira cabeçada do Matheus Henrique é uma bela defesa. Depois o Mateuzinho se joga na bola, ainda tem um encontrão ali que acaba fraturando o nariz do volante do Cruzeiro. O Cruzeiro sai na frente e daí vai se criando mais espaço, né? Porque a Chapecoense tentou vir um pouco mais para cima, e o Cruzeiro finaliza assim o primeiro tempo com a expulsão do
do Max, né? Uma expulsão que vale destacar, né? Uma arbitragem muito questionável, pelo menos da parte do Candansan, que nada contra o Candansan, mas é um árbitro que a maioria das vezes me incomoda um pouco a forma que ele conduz as partidas, porque teve pelo menos umas 3 entradas bem fortes. E aí a gente não entende muito o critério que está sendo usado no futebol brasileiro, porque na Copa do Mundo a gente viu várias vezes que pé alto não necessariamente é para expulsão. E o Cruzeiro, se ele considera a expulsão do Max, que o lance do Max é uma expulsão, ele teve pelo menos mais 2 jogadas ali que ele também deveria considerar como expulsão, né? Acho que ele foi tentando segurar, chegou uma hora que não deu e ele acabou expulsando o Max. Uma expulsão justa, assim como se tivesse sido expulso no lance do Gerson, não seria nenhum absurdo. Se tivesse sido expulso no lance do Mateuzinho, não seria nenhum absurdo. E aí, ele foi segurando, e aí no lance do Max não deu pra segurar mais, ele acabou expulsando o jogador da Chapecoense. Aí a Chapecoense já com a desvantagem no placar, com menos um jogador, ficou muito difícil pro técnico da Chapecoense, né, o Rafael Lacerda, ir para esse segundo tempo e, né, fazer algo muito diferente do que ele propôs pro time de Chapecó, né. O segundo tempo, o Cruzeiro volta na mesma postura, né, o que agrada a gente, e o gol que já estava muito maduro, o Cruzeiro acabou empilhando boas oportunidades, e aí eu acho que algumas delas, como eu comentei aqui, nem tanto por culpa do Cruzeiro. Eu acho que o Anderson esteve numa noite muito brilhante, né? Se a gente pega a nota dele no SofaScore, ele foi o melhor jogador e com grande mérito, eu acredito. Como eu comentei, fez uma boa participação o ex-goleiro do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro foi chegando. Depois tem o lance do pênalti ali no Caio Jorge. Acho que foi bem marcado. O pé do jogador do Camilo ali, ele pega. Acho que foi o Camilo que cometeu o pênalti, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar rápido aqui no detalhe. Mas. Aí que mostra só o. Mas acho que foi o Camilo, se não me engano, ou o Marcinho, não sei. Acaba pegando o Caio Jorge e o pé dele que desliza. Pode ver que até o jogador da Chapecoense não reclama muito. O Caio Jorge, ele, assim, valoriza a falta, né? Porque ele já tinha errado o. Não vou dizer errado, né? Mas ele tinha conduzido a bola um tapa a mais, uma coisa que o Caio Jorge vira e mexe faz, né? A gente já viu em outras oportunidades. Aí pega a bola, converte o pênalti, coloca o Cruzeiro na frente, ampliando, né, esse placar. E a reta final do jogo ali, a gente já não tinha muito o que fazer, né? Falando um pouco sobre as mudanças do Arthur Jorge, porque eu acho que foi um jogo que mostrou muito a diferença dos jogadores que aqui estão no Cruzeiro comparado aos jovens jogadores que estavam na categoria de base e agora estão ganhando os seus primeiros minutos na equipe principal do Cruzeiro. Quando entra o Felipe Moraes e o Marquinhos, é muito nítida a diferença entre esses dois jogadores na questão da postura deles dentro de campo. O Marquinhos, no primeiro erro de passe que ele tem, a torcida do Cruzeiro vai, porque é um jogador que é muito questionado, que não acumula boas participações ou boas atuações com a camisa do Cruzeiro. Eu já comentei outras oportunidades. Para mim, nos últimos jogos que o Marquinhos tinha entrado, principalmente no jogo contra o Botafogo, eu não acho que ele estava comprometendo. Acho que ele estava fazendo uma partida de nível ok. Só que hoje, pra mim, é uma participação muito negativa do Marquinhos, porque a partir do momento que ele erra o primeiro passe, o Marquinhos passa a se esconder do jogo. E enquanto o Felipe Moraes aparecia toda hora em volta da bola, abaixando pra buscar a bola, dando aquela carimbada, chegando, pegando bola, indo pra cima, jogador que tava com vontade e tava, como eu comentei aqui, tem corte aqui no perfil, eu já falei em outras oportunidades, falei aqui em vídeo longo, é jogador que tem personalidade. Pega a bola, vai pra cima, erra, tenta de novo, vai. Assim como o Kaique Kenji, que não fez uma partida brilhante hoje, mas também não parou de tentar em nenhum momento. Então é muito diferente de um jogador que já tá marcado pela torcida e que não consegue performar, e isso passa também pelo mental, porque o jogador, não que ele erra o primeiro passe e o Mineirão inteiro vai, e aí a confiança vai lá embaixo, o jogador para de aparecer para receber a bola, enquanto outros jogadores jovens estão ali tentando. Então, pro Marquinhos, como eu comentei, entendo o lado dele, porque imagino que o mental de um atleta neste momento vai lá no chão, porque passa muito por confiança, jogador confiável, cada vez mais ele consegue acumular boas partidas, enquanto outros que não têm confiança acabam passando aí, tendo que fazer uma escolha. Ou vai se esconder, ou vai tentar cada vez mais
tentar novamente, né? E eu acho que dessa vez o Marquinhos acabou não conseguindo e isso acabou condicionando muito a partida dele. Outra questão que eu queria falar sobre o João Marcelo. Ótima partida do João Marcelo, que já vinha entrando muito bem ao decorrer dos jogos e hoje como titular, até numa posição, digamos que não é a preferida dele, né? Porque normalmente ele joga como esse zagueiro pela direita, por ser o pé dominante dele. Dessa vez fazendo a vaga do João Marcelo, do Jonathan Jesus, né? Na posição do Jonathan Jesus, uma excelente partida do João Marcelo, que cada vez mais vem se mostrando um zagueiro muito confiável, que, assim, e revivendo os seus melhores momentos, né, com a camisa do Cruzeiro. Se a gente comentou no início da janela que o Cruzeiro precisava de ir atrás de um zagueiro pela esquerda, precisava se reforçar na zaga, é muito importante o Arthur Jorge estar recuperando esses jogadores que aqui estão. E eu falo do Jonathan Jesus, falo do João Marcelo, falo também do Mateuzinho, são todos atletas que estão sendo potencializados com o Arthur Jorge. Então, mais uma grande partida do João Marcelo, que mostra que pode ser um jogador que está na disputa pela vaga, que se se Jonas Jesus e se Fabrício Bruno derem mole, que ele pode sim fazer parte aí brigando por essa posição junto com o Lucas Vidalba também, que é esse zagueiro pela esquerda, né? Então, grande partida do João Marcelo, acho que credencia ele para cada vez mais estar ali ganhando minutos na equipe principal do Cruzeiro, entre os titulares, que seja no segundo tempo, e fazendo essa sombra, tanto pro Jonathan Jesus quanto pro Fabrício Bruno, que eu acho que vai ser muito importante pro elenco do Cruzeiro de uma forma geral. O Arthur Jorge, como eu comentei aqui, rodando esse elenco do Cruzeiro e, para mim, fazendo o que normalmente diferencia um grande treinador de um treinador mediano ou de nível baixo, que é recuperar jogadores que aqui estão, né? O Cruzeiro, se a gente comentou em algum momento que precisava ir no mercado para trazer um zagueiro, mostra, né, o Jonathan Jesus, que é esse zagueiro para brigar por posição, que é um cara titular nesse momento e para mim um dos melhores marcadores do futebol brasileiro, e eu acompanho vários times aí ao longo da temporada. Para mim o Jonathan Jesus é um grande zagueiro, e o Arthur Jorge recuperando zagueiros como o João Marcelo, que é um cara que já mostrou lá em 2024 o potencial que ele tinha e o potencial que ele tem, porque mais uma vez entrando muito bem, o Matheus Henrique cada vez mais, dessa vez atuando muito bem como primeiro volante, mesmo eu acreditando que a posição dele de ofício seja esse segundo volante, mas novamente fazendo uma muito boa partida. Para mim é o melhor jogador em campo nessa noite. E o Arthur Jorge, né, dando ali minutos para esses jogadores que estão merecendo cada vez mais estarem na equipe principal do Cruzeiro. Então, grande trabalho do Arthur Jorge, não só dentro de campo, com os jogadores ali que ele considera como os 11 iniciais, né? Por mais que ele não goste que fale isso, inclusive na entrevista de hoje falou que não gosta de considerar jogadores titulares e reservas, mas também recuperando esses jogadores que têm potencial, que mostraram potencial em algum momento com a camisa do Cruzeiro ou não, mas que têm reforçado o elenco do Cruzeiro também com essa recuperação desses jogadores. E só para matar o vídeo aqui, queria comentar também sobre o Kenny Arroio, né? Como o Arroio tem feito partidas abaixo desde que ele retornou aí da sua lesão. Não sei a que ponto que esticar a corda, porque hoje o Arroio, dentro do elenco do Cruzeiro ali, se tornou uma das poucas opções de ponta. O quanto que acelerar talvez a recuperação do Arroio vem pesando para as partidas dele, mas o Arroio tá muito mal tecnicamente e eu acho que passa muito pela essa parte física, né? Mais uma noite onde o Arroio não conseguiu boas jogadas no 1 contra 1, que não conseguiu fazer aquelas arrancadas que em outras oportunidades a gente viu. O Arroio, ele tinha uma jogada muito característica, né? Ele tem nessa jogada ainda muito característica, pegar a bola pela direita, cortar pra dentro e finalizar. Não tem conseguido isso, não tem conseguido dominar a ponta direita do Cruzeiro, e eu realmente acredito que talvez seja por essa parte física, né? O Arroio se mostrou um jogador muito importante pro Cruzeiro, não tô descartando um atleta, não tô querendo nichar ninguém, só pontuando, né, que o Arroio fez uma partida muito abaixo hoje, assim como tem sido nas últimas partidas, assim como foi contra a Chapecoense no jogo de ida, e que eu acho que essa parte física tem pesado muito pra ele, e que talvez ter esticado a corda pra voltar mais rápido e aproveitar essa oportunidade na lesão do pé aqui do Sinisterra pode estar prejudicando o Arroio, que não voltou 100% e que vem pagando aí por esse momento aí de forçar talvez um pouco a barra, né? Então é isso, amigos. Vitória muito importante do Cruzeiro, que segue vivo aí na Copa do Brasil. Agora tem sorteio, né, para definir qual que vai ser a sequência do Cruzeiro na Copa do Brasil, mas é muito importante para esse elenco aí conseguir essa vitória, ainda mais
pensando aí que logo à frente no mata-mata tem esse jogo tão esperado contra o Flamengo, né? Que tem deixado os torcedores, tanto de Flamengo quanto de Cruzeiro, aí de orelha em pé, esperando esse confronto. Mas pro Cruzeiro foi muito importante conseguir essa vitória hoje. Então é isso, amigos. Like no vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aí pra mim também ver o que você achou dessa partida. Se discordou de algo, comenta aí que a gente vai sempre debatendo por aqui. Então é isso, amigos. Até mais.